como você passou? Glória a Deus pela sua vida. Bom dia, sejam bem-vindas para mais um devocional Manhãs com o Espírito Santo. Essa semana falando sobre obediência. E eu te disse ontem que hoje, possivelmente, a gente ia fazer a nossa oração. Então vai ser hoje, sim, aquela oração que geralmente a gente faz na sexta-feira. Nós vamos fazer hoje, né? Amanhã, então, nós não teremos o devocional presencial, tá bom? Daqui a pouco eu vou sair de viagem, não é tão longo, mas eu preciso resolver umas coisas. E na segunda-feira a gente volta com ao vivo, mas nós temos também de sexta para sábado a nossa oração da madrugada, né? Você já é nossa convidada para estarmos orando às 3 horas da manhã, né? De sexta para sábado. Vai ser ainda caminhando em obediência, né? Nós vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a sermos mulheres de fato obedientes à Tua palavra, às leis que Ele deixou para que nós cumpríssemos, né? Então hoje vai ser a nossa oração de renúncia, de desobediência, de coisas que desagradam ao nosso Pai, né? E se a gente for fazer uma varredura na nossa vida, nós vamos identificar sim que existem lugares, tem áreas da nossa vida que nós precisamos fazer um conserto com Deus, pedir perdão, né? Levar até a cruz de Jesus tudo aquilo que nós fizemos no decorrer da nossa vida e que desagradou, né? Ao que Ele mandou que nós fizéssemos, né, minhas irmãs? Eu trouxe alguns pontos aqui pra gente tratar, muito pontuais, mas antes eu quero te convidar para orar, né? Vamos orar nesta manhã, entregar a nossa vida, entregar a nossa casa, entregar a nossa família a Jesus, ao Espírito Santo, né? Pedir a Deus para que Ele envie seus anjos para nos proteger, para nos abençoar, para guerrear a nosso favor. Nesta oração é uma oração que nós temos que fazer todos os dias de manhã, né? Pedindo proteção, pedindo direcionamento. Nós vamos iniciar aí um novo dia, então nós precisamos pedir orientação para o Senhor para o dia de hoje. Nós precisamos pedir ao Senhor que peça aos seus anjos, né, para nos abençoar, para nos guardar, né, e para a gente viver o dia de hoje, viver o mês, viver o ano, viver uma vida, né, gente? Eu espero que nesses dias que nós caminhamos juntas, nesse tema sobre obediência, você tenha aprendido de fato quais são os frutos que você colhe quando você obedece, né? Nós lemos aqui textos muito pontuais aqui na palavra que nos direcionaram de maneira muito, muito segura aos frutos da obediência e também os frutos da desobediência, né? Eu sugeri que você lesse aí Deuteronômio, espero que você tenha lido. André, eu ainda não li. Faça uma meditação nesse livro, principalmente naqueles capítulos, né, que eu deixei para você. Deixa eu pegar aqui para eu relembrar, para você entender um pouquinho mais sobre as bênçãos da obediência. Capítulo 28 e depois as maldições da desobediência. Então, todo o capítulo 28 vai tratar desse assunto que nós falamos aqui essa semana, né? Se você não leu, leia, vai valer muito a pena a sua leitura, a sua meditação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar aí para você, né, para sua vida, quais são os pontos, quais são as áreas que você está andando em discordância com os mandamentos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pela bênção que é estar aqui todas as manhãs junto às minhas irmãs. Obrigada pela vida de cada uma destas mulheres que estão aqui, Senhor. Que através delas o Senhor possa alcançar também a família, a casa, o coração de cada uma delas. Que o Senhor possa abençoá-las, possa sondar o coração e que somente aquilo que for da sua vontade seja alcançado na vida delas. Pai, eu não sei qual está sendo
a maneira que elas se encontram neste momento. Mas eu creio, eu confio, eu sou filha de um Deus que tudo pode, que tudo vê, um Deus que movimenta, um Deus que age no impossível, um Deus que cura, que liberta, que restaura, um Deus que arranca as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar além. Pai, nós queremos enxergar além, nos ajude. Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco através desse devocional. Ore em nosso coração através de tudo que o Senhor tem feito aqui. Sonda de fato o nosso coração e arranca toda a raiz do pecado, do orgulho, da falta de perdão, da desobediência que possa estar no nosso coração. Ai, Jesus, como é bom falar de Ti, como é bom estar na Tua presença. Como é bom entregar as primeiras horas do nosso dia para Ti, sabendo que o Senhor cuida de tudo, até aquilo que nós nem imaginamos, o Senhor cuida. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora Satanás e os seus demônios, toda seta que vem para nos tirar o foco, para tentar roubar a semente que é lançada aqui todos os dias de manhã. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Eu elevo os meus pensamentos cativos a Ti, Senhor, e repreendo todo o espírito de depressão, angústia, tristeza, todo o espírito que está tentando roubar de nós esse momento precioso, inclusive de sono, de cansaço. Revigora as nossas forças, Pai. Revigora a nossa saúde. Dê todo o entendimento que nós precisamos ter no dia de hoje. Em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém. Glória a Deus. A obediência. Nós aprendemos que quando eu e você, nós decidimos obedecer, nós vamos colher frutos de bênção, né? Resumindo aqui tudo o que foi falado. E que quando eu e você também decidimos não ser obedientes, nós também colhemos frutos de maldição. Eu quero te trazer aqui alguns grandes homens da fé que, por terem obedecido, alcançou grandes feitos. Por terem obedecido, eu e você estamos aqui. Por terem obedecido, eles de fato viveram a boa, perfeita e agradável de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu falo isso, não quer dizer que nós não vamos ter problemas, assim como eles tiveram, né? Eu quero começar falando de Moisés, né, gente? Esses dias eu estava lá meditando no livro de Êxodo e agora eu estou finalizando Deuteronômio e eu vi, meu Deus, o quanto Moisés foi um homem paciente, pacífico. Uma hora eu me vi refletindo na história dele e falei, meu Deus, se eu fosse esse homem, com esse povo que só reclama, eu tinha pegado o cajado e tinha dado uma cajadada na cabeça daquele povo. Porque o povo que reclamou, o povo que testou os limites de Moisés, não é, minhas irmãs? Todos os dias o Senhor alimentava aquele povo com maná fresquinho vindo do céu. A palavra fala, né, que não se guardava o maná de um dia para o outro, era tudo fresco, era tudo a tempo e a hora. Que eles caminhavam e os calçados não se desgastavam. Que as roupas, pensa você caminhar no sol escaldante do deserto. André, eu nunca fui no deserto, mas às vezes você já viu em filme ou imagem, digita aí no seu Google depois, um sol escaldante, escaldante, e a palavra fala que todos os dias o Senhor o sustentava, e mesmo assim aquele povo reclamava, e mesmo assim aquele povo fazia o que Moisés falava. O Senhor abomina isso, parece que eles faziam de implicância, né? E Moisés, todo paciencioso,
todo cuidadoso com o rebanho do Senhor. Meu Deus. E pela obediência daquele homem, aquele povo de Deus foi tirado de uma terra de escravidão. Vou repetir algo que eu já falei essa semana, né? E que um pastor, quando veio ali na nossa igreja fazer um treinamento com os líderes e os facilitadores de célula, falou isso. Foi Deus que libertou o povo da escravidão do Egito, mas foi através da vida de um homem. Aí agora eu vou acrescentar, que decidiu obedecer. Olha que forte isso. Minha irmã, nem sempre, ou melhor, vou corrigir, na maioria das vezes não é fácil obedecer. Obedecer exige, e eu já disse isso aqui essa semana, mas vou relembrar. Hoje, quinta-feira, é a nossa sexta-feira, onde a gente faz esse resumão de tudo que nós falamos na semana. Obedecer inclui você deixar de lado as suas vontades, os seus desejos, para fazer as vontades e os desejos do Pai. E é difícil. E é desafiador. Obedecer consiste em falar assim: eu quero ir para a direita, mas Deus mandou eu ir para a esquerda. Então eu abro mão de ir para a direita, que eu acho que está certo, e confio totalmente em Deus e vou para a esquerda. Nem sempre é fácil. Obedecer é muito desafiador. Mas foi pela obediência de Moisés diante daquele povo que o povo saiu de uma terra de escravidão e começou a caminhar rumo à terra prometida. Preciso te lembrar também de Josué, né? Aquele menino que cresceu ali sendo um servo fiel a Moisés, né? E que após a morte de Moisés assumiu. Pensa, gente, né? Tanto é que lá em Josué o Senhor fala para ele: seja forte e corajoso, porque Josué teve que ser forte e corajoso para assumir uma missão tão grandiosa, né? Entre aspas, ocupar o lugar de Moisés. E ele foi uma figura essencial para que aquele povo tomasse posse da terra prometida. Teve que ser obediente. Para o Senhor ter falado para ele assim: seja forte e corajoso, e o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, eu fiquei imaginando o quanto de incertezas e de medo que Josué trouxe no seu coração. E que apesar do medo, e que apesar da insegurança e da incerteza, esse homem decidiu obedecer. O que isso fala ao seu coração? Eu não vou fazer porque eu estou com medo. Eu não vou fazer porque o que os outros vão pensar de mim? Olha o exemplo de Josué. Ele decidiu obedecer. Ele decidiu seguir. E pela atitude de obediência daquele homem, um povo acessou a promessa que Deus havia feito para eles. Como eu disse anteriormente, não sei não, acho que qualquer um de nós conduzindo aquele povo reclamando, aquele povo que não tinha gratidão por tudo que o Senhor fazia todos os dias, nós íamos assim estressar com eles. Não, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda com esse povo que só reclama, não é? A palavra fala que durante o dia a nuvem cobria eles e que durante a noite eles iam sendo guiados por uma coluna de fogo. Deus nunca deixou eles e mesmo assim reclamava e desobedecia. Olha que forte. Devo te lembrar também da figura de Maria, mãe de Jesus. Gente, esses dias eu estava escutando, acho que era um podcast. Eu queria ter... Acho que eu não gravei, não salvei. Mas eu vou falar aqui, é algo que a pessoa que estava gravando esse podcast falou
mas é algo que eu confesso que eu preciso estudar um pouquinho mais. Eu não sei se seria do jeito que eu vou falar aqui, mas vou falar porque eu escutei e eu achei assim, é algo pra gente estudar e ver se é isso mesmo, né? Esse pregador falou, não lembro quem era também, que Maria, mãe de Jesus, quando o anjo chegou para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, estima-se pelos teólogos estudiosos que ela tinha 15, 16 anos. Olha aí, gente, era uma menina. Era uma menina que já havia sido separada, prometida em casamento e que estava ali, né, no seu mundo, pensa. Eu que o ano passado me casei, sei o que é isso, né, os preparativos para nós mesmos, os preparativos da festa do casamento, o quanto isso exige de nós. E o anjo veio, anunciou aquela menina, né? Vamos colocar como se esse posicionamento desse pregador fosse isso mesmo, né? Aquela menina de 15, 16 anos. Ela teve que ser obediente. Ela teve que, de fato, parar a vida dela, parar o que ela estava fazendo para gerar, olha que lindo, para gerar algo infinitamente maior, para gerar o Salvador da humanidade. Então, obedecer, mais uma vez, a maioria das vezes vai fazer com que você deixe de lado algo que você toma como certo para gerar algo maior que Deus te pede. E através da obediência de Maria, veio Jesus, o Salvador do mundo. Eu poderia citar outros também, mas eu me deixei nesses aqui para não estender muito. E por último, e não menos importante, a obediência do próprio Jesus, que nos reconciliou com o Pai. A obediência do Cordeiro, que passou tudo que eu e você, nós já sabemos. Obediente ao Pai. E glória a Deus. Porque senão, se Jesus não vem e nos reconcilia com o Pai, nós estávamos todos condenados. E a sua obediência? Aonde pode te levar? O que você acessaria? Quais pessoas você alcançaria se você fosse mais obediente? Se você decidisse obedecer, mesmo que você esteja cansada, mesmo que você olhe e fale, não, isso não faz sentido, mesmo que os seus olhos naturais ainda não conseguiram ver. O que você teria alcançado? Quais pessoas, quais vidas? Aonde a sua obediência pode te levar e levar aquelas pessoas que Deus separou para você cuidar? É forte, né? E eu devo trazer para você também aqui um exemplo de desobediência. Eu vou trazer 2, se eu não me engano. 2. Sansão. Quem lembra da história de Sansão? Nós passamos alguns tempos aí, algumas semanas estudando a história de Sansão. Um homem que foi gerado, que nasceu para ser um libertador do povo de Deus, para libertar o povo de Deus da mão dos filisteus, do cativeiro dos filisteus. E que porque descumpriu os princípios, porque não deu a devida atenção às coisas que o Senhor tinha orientado, porque foi desobediente, o levou a um lugar de morte, vergonha, vexame. Abre parênteses, eu fico imaginando se Sansão tivesse vivido
todo o plano de Deus para a vida dele. Quantas coisas mais ele teria feito? Ele fez grandes feitos, né? Ele era temido aos olhos do inimigo. Mas quantas coisas Sansão teria feito? Teria ido muito além. Eu fico imaginando isso. E outro exemplo que eu trouxe para você de desobediência aconteceu lá no Éden. Adão e Eva. A desobediência de Adão e Eva expulsou toda a humanidade da presença gloriosa de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Adão significa humanidade. Então, quando Adão desobedeceu, toda a humanidade desobedeceu. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. E a desobediência de Adão e Eva nos custou muito caro. É ou não é? Poderia citar, nem escrevi aqui, mas poderia citar com toda certeza a desobediência do inimigo das nossas almas, que era um anjo de luz, que era um anjo criado para servir ao reino de Deus e que rebelou-se, né? Desculpa, e que quis ser maior que Deus, que desobedeceu e trouxe tudo o que a gente sabe que a desobediência traz. Agora eu quero perguntar para você, e a sua desobediência? Quais danos tem causado a você? E quais danos tem causado aos seus? Forte, né? Vocês estão muito caladinhos hoje, tá fazendo sentido? Se você identificou essas duas vertentes, a bênção da obediência, as maldições da desobediência, e se você olhou e pesou e teve esses dois parâmetros, eu tenho certeza que ao sair do devocional de hoje, você vai identificar quais áreas da minha vida que eu não estou tendo os resultados que o Senhor deseja que eu tenha. Quais áreas da minha vida eu estou sendo desobediente aos princípios, aos valores, à palavra que Deus deixou para que eu seguisse como norte para eu viver nesse mundo. O importante é você saber que se você obedece, você colhe bênçãos. Se você desobedece, você colhe maldição. Andréia, só eu, todas as pessoas que te rodeiam. Todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu passei por algum processo, o processo não foi só meu. Sim, pode ser que o processo, a pessoa que mais foi atingida, tenha sido eu. Mas as pessoas, os nossos filhos, os nossos pais, eles também, de alguma forma, vivem esse processo conosco e são também, de fato, alcançados, ou pelas bênçãos, ou pelas maldições. É sempre escolha. Às vezes quem aqui já tinha lido essas passagens e de fato tem identificado, meu Deus, é isso. Que quando eu li, né, essa passagem que eu trouxe para você aqui essa semana, me trouxe, gente, um descortinar muito grande e um desejo do meu coração de ser verdadeiramente uma mulher obediente àquilo que o meu pai pede para mim. Pode ser que até hoje você tenha caminhado por desobediência, mas eu desejo, eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, que a partir desta semana você comece a sondar. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu falo o que eu falo? E comece a trilhar esse caminho de obedecer. E depois você vai me contar. O que mudou na sua vida? O que mudou na sua história? O que o Senhor vem realizando aí? Através desse posicionamento e decisão de obedecer.
Amém? Vamos à nossa oração? Quem está pronto aí? Primeiro, vamos ler a palavra primeiro, que depois eu finalizo com a nossa oração. Abre a sua Bíblia em Isaías 53. Quando eu falei de Jesus, olha o exemplo de obediência. Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Amém? Isaías 53, 3 diz assim, ó. Acharam? Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz assim, ó. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Eu vou seguir. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E pelas suas feridas fomos curados. E aí a gente acha, né, que a nossa dor é a maior do mundo, que a traição que o outro fez conosco é a maior do mundo. Olha o que Jesus passou para que eu e você tivéssemos a reconciliação com Deus. Depois você lê Isaías 53, você vai entender. E mesmo assim, ele não abriu a boca. Quer ver? Olha o versículo 7. Ele foi oprimido e afligido. Olha o 7 aí de Isaías 53. E contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Foi obediente. Não abriu a boca. E quantas vezes o Senhor fala para nós assim, não abra a boca, fica calada. E o que é que nós fazemos? Nós vamos lá, brigamos, amaldiçoamos, fazemos tudo ao contrário. Nos rebelamos, não somos obedientes. A desobediência, a rebeldia, a rebelião é o pecado que fez Satanás perder a sua posição diante do trono de Deus. O que você decide? O que você decide no dia de hoje? Por qual caminho você quer andar? Pelo caminho da obediência, colhendo bênçãos, vendo seus filhos também serem abençoados, ou pelo caminho da desobediência, colhendo maldição e vendo seus filhos também colherem maldição? Qual você escolhe hoje? Para finalizar, eu vou ler esse versículo aqui, você anota para depois você ler. Veio agora ao meu coração. Nota aí para você ler. Nós vamos fazer oração, tá? Deuteronômio 11, 26. Diz assim, ó. 26, 27, 28. Você pode ler, tá? Deuteronômio 11, 26, 27, 28. Diz assim, ó. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição
se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11, 26, 27 e 28. Depois você lê. Se você cumprir os mandamentos, você vai ter bênção. Se você desviar os mandamentos que o Senhor te entregou, vai ter maldição. É muito simples. Andréia, quais são os mandamentos? Lê Deuteronômio 20, Êxodo 20, desculpa. Lá tem uma lista. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. Bênção e maldição, bem e mal. Amém? Fez sentido aí? Glória a Deus. Vamos orar? Se você estiver deitada, você levanta. Não faça essa oração deitada, tá? Para você não correr o risco de cochilar, dormir e perder a oração. Quando a gente ora, quando a gente declara, a gente fala no mundo espiritual, tá? Então, se você estiver deitado, você levanta, senta e você vai falar, tá? Ai, Andréia, eu orei no pensamento. Não, você vai orar aqui, ó. Abrir a sua boca, né? Minha cliente dessa semana falou que lembra quando eu falo assim, a gente abre a boca para tanta coisa, mas não abre a boca para orar. Abre para brigar, para falar palavras maldicentes, né? Você vai abrir a sua boca e vai orar. Não tá muito longa, tá, gente? Mas abra a sua boca e declare agora para o céu ouvir, para o inferno ouvir essa oração sua de renúncia e de pedido de perdão. Vamos lá, então? Repete comigo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe pela nossa falta de obediência aos teus princípios e às tuas leis. Pai, nos ajude a sermos mulheres com um coração inclinado a obedecer. Nos ajude a identificar quais áreas estamos em desacordo com a sua palavra, pois não queremos ser rebeldes, queremos obedecer, mesmo que custe as nossas vontades. Pai, ajuda-me a ter um coração inclinado às coisas do alto, a não ceder, muitas vezes, às emoções desalinhadas. Pai, que a sua vontade prevaleça em minha vida. Eu renuncio todo e qualquer espírito de rebeldia, de rebelião que exista em mim e em minhas gerações. Desautorizo e desligo do mundo das trevas todo espírito de rebeldia que exista, que possa existir em mim e em minhas gerações. E em nome de Jesus, que os meus pensamentos, decisões e comportamentos estejam alinhados com o reino do céu. Sonda, Pai, o meu coração e alinha-o ao seu. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Todas conseguiram fazer a oração? Coloca aí para mim se você conseguiu fazer essa oração. Glória a Deus, minha irmã, pela sua vida. Hoje o devocional foi um pouco mais curto, né? Bem mais curto, porque eu tenho um compromisso agora. Se você não conseguiu fazer essa oração, vai estar salvo lá no YouTube, tá? Acessa o canal lá no YouTube. Se existe alguém aqui que deseja pedir a nossa caneca e não pediu, hoje é o último dia, porque eu vou passar o pedido para nossa fornecedora. Amém? Depois deixa seu nome lá no grupo ou me chama no WhatsApp que
eu peço a sua caneca, tá bom? Isso, vai estar salvo lá no YouTube, tá? Eu desejo para você um final de dia, né? Um início de dia, um final de dia muito abençoado na presença de Deus e no direcionamento do Espírito Santo. Amanhã nós não teremos o devocional, mas eu volto na madrugada, de sexta para sábado, para nossa oração da madrugada, amém? A gente volta ao vivo na segunda-feira com um novo tema e o Senhor vai falar muito conosco, como tem falado. Deus te abençoe, amo a sua vida, oro por você e profetizo bênçãos, cura, libertação e um dia, um final de semana de muita presença do Senhor. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.